Fala galerinha, vou aprofundar um pouco aqui o tema de uma ideia que eu costumo falar por aqui, que é a ideia de que a ação gera motivação, né? E sobre as implicações que isso tem para a gente pensar a nossa saúde, a nossa relação com o nosso corpo, né? Então é o seguinte, claro, no senso comum a gente tem muita ideia, né? Eu preciso estar motivado para poder agir, é óbvio, isso é uma obviedade. Mas o que pouca gente pensa, né, ou percebe é que a ação também pode gerar motivação. Isso não é só um discurso motivacional, né? Isso tem a ver com a forma como a nossa fisiologia funciona, né? Então vamos lá, qual é a ideia? Eu já falei aqui um pouco sobre hormônios, sobre neurotransmissores, né? Sobre como esses mensageiros eles regulam o nosso estado fisiológico, a nossa disposição maior ou menor para fazer ou deixar de fazer determinadas coisas, né? Tomar determinados comportamentos, né? E eu também já falei sobre o fato de que tudo isso é regulado pelos chamados ciclos ou ritmos circadianos, ou seja, eles têm um timing para acontecer, né, que se regula de acordo com o giro da Terra ao redor do Sol, certo? O ciclo de 24 horas. Então, dentro do ciclo de 24 horas, determinadas coisas acontecem ou são inibidas, né, são estimuladas ou inibidas para nos levar a determinados estados, quando eu tenho que estar mais sonolento, quando eu tenho que estar mais ativo, quando eu tenho que estar tomando mais risco, menos risco, enfim. Todo esse tipo de coisa acontece no nosso corpo, eu já falei disso aqui. Então, qual é a ideia? Quando a gente percebe isso, a gente vê, por exemplo, também que eu já falei aqui, que eu quero acordar mais cedo, por exemplo, né? Mas, eu sinto muito sono, ou seja, o meu corpo não está me motivando a acordar, certo? Então, como é que você se motiva a acordar? Através da ação. Eu exponho o meu olho à luz solar mais cedo, repetidas vezes, e com isso eu mando um sinal através da minha ação para o meu corpo, e o meu corpo se adapta a isso e começa a produzir, então, depois a motivação. Então, primeiro eu tive uma ação de me expor, mesmo sem disposição, né, à luz solar, e com o tempo o meu corpo se adaptou e começou a ativar o cortisol, ativar a adrenalina, todos os hormônios de estresse que me ativam mais cedo naquele horário. Por quê? Porque a minha ação gerou essa motivação, certo? Quando eu digo, eu não consigo acordar cedo, eu não consigo praticar atividades físicas, por exemplo, cedo, e eu preciso, que é o único horário que eu tenho. Mas eu sinto muito pouca disposição, eu sou uma pessoa noturna. Ok, você está sendo uma pessoa noturna, mas você pode mudar isso, certo? Como é que você muda? Se você não sente motivação para gerar ação, use a ação para gerar a motivação, beleza? Então você acorda e se força, mesmo sem disposição, a fazer atividade física repetidas vezes durante a manhã. Com o tempo, isso vai acabar se tornando mais natural e mais fácil, porque o seu corpo vai receber esse feedback e ele vai começar a disparar dentro do ritmo circadiano dele. Nesse momento, ele vai receber um feedback do tipo, opa, essa é o momento que eu preciso estar ativo por algum motivo, porque essa pessoa está fazendo essa ação, certo? Então, a lógica que a gente tem que entender é que tudo na nossa biologia é esse sistema, essa via de mão dupla, onde A causa B, mas B causa A também. E óbvio que C, D e E tá tudo, enfim, causando, né, em relação com tudo no nosso corpo. Somos um sistema complexo, muito difícil de entender por conta disso, mas é legal a gente entender que estabelecer relações simples e lineares de causa e consequência de A para B é sempre motivação que vai gerar ação, é ingênuo. A gente precisa entender também que a recíproca é sempre verdadeira, certo? Então, corpo e ambiente, ou o que acontece dentro de mim e o que acontece fora de mim, ou o meu estado fisiológico e as minhas ações, estão sempre uma trazendo feedback para a outra, certo? Isso tem implicações muito profundas na forma como a gente lida com a nossa saúde. Por exemplo, quando a gente está falando de movimento, de dor, enfim, eu falo, eu não posso passar o meu joelho da ponta do pé porque dói. E quanto mais você reforça isso a partir da sua ação, que é o quê? Quando eu passo o joelho da ponta do pé, o meu cérebro envia um sinal de dor e eu falo, opa, isso é perigoso, e eu recuo. Ou então pior, tem um médico dizendo para mim que eu não posso fazer isso, certo? O que eu estou fazendo a partir da minha ação desse recuo? Eu estou reforçando para o meu sistema que aquilo é perigoso, e eu só vou reforçar os sinais de dor com o passar do tempo, porque saibam que dor, galera, é um output do cérebro, ela é uma saída do cérebro, ela não é uma entrada. Eu não tenho receptor de dor aqui que permite fazer com que eu sinta dor. O meu cérebro vai decidir, de acordo com o cálculo de tudo que está acontecendo dentro e fora de mim, se ele deve enviar ou não sinais de dor. Então, quando eu passo o joelho da ponta do pé ou faço qualquer tipo de movimento que eu tenho medo de fazer e aquilo me gera um mínimo de receio ou de dor e eu recuo e eu digo, não, isso é perigoso, eu estou só reforçando esse sistema. A minha ação está gerando uma motivação para quê? Para o meu sistema gerar mais e mais dor, certo? Então é sempre aquele segredo do Tostines, né? Eu estou ficando velho porque eu parei de me movimentar, ou
Eu parei de me movimentar porque eu estou ficando velho ou eu estou ficando velho porque eu parei de me movimentar, certo? Então a gente tem que entender que a nossa ação ela é chave para formar a nossa motivação para fazer ou não fazer determinadas coisas, certo? Então a questão, enfim, todas as questões, né? A questão de enfrentamento, de medo, quanto menos eu enfrento uma questão, mais amedrontado ou menos capaz de enfrentar aquela questão eu vou me tornar. E isso vale para todos os âmbitos da nossa vida, né? Então é muito importante a gente entender que mais do que apenas num discurso motivacional, vamos lá, hard work, né? Ação gera motivação, é assim que a nossa fisiologia funciona, galera. O nosso corpo está o tempo inteiro, o nosso cérebro está dentro dessa caixa fechada aqui, que a única abertura é através dos olhos, né? Mas ele está querendo saber o que está acontecendo e ele vai receber o feedback da gente. Tá? Então, são as nossas ações, são as nossas interações com o mundo que vão dar esse feedback para dizer, opa, é para esse caminho que você tem que se comportar, é dessa forma que você tem que fazer. E a gente está o tempo inteiro mudando, nós somos altamente plásticos, né? Então a gente está sempre se reformulando, né, de acordo com o que a gente faz. Então é muito importante a gente entender isso, galera, que o que a gente faz é em última instância, porque a finalidade de tudo que existe dentro da gente, produzir comportamento, né, produzir movimento, tudo que existe na gente serve para esse fim. Então esse fim é o fim último, é o grande juiz do isso é bom ou isso é ruim. A minha ação no mundo é o grande definidor e o grande juiz que vai dizer para o meu corpo como ele deve se comportar e de que forma ele deve se adaptar, certo? Então, acho importante a gente saber disso para, enfim, porque, como eu já disse, isso tem implicações sobre tudo, como a gente é, né, na vida. Belezinha? Espero ter ajudado.